É ser você, mesmo que seja estranho. Seja você, mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro. Mesmo que seja estranho. Seja você, mesmo que seja estranho. Seja você. Estamos de volta, falando de minimalismo na educação. Se você perdeu o bloco anterior, perdeu o Giovanni, falando do Enem, falando do novo modelo de escola, volta para assistir que está imperdível. Giovanni, nós paramos o bloco no momento que você ia dar uma notícia para os pais. É importante ou não se preocupar com as notas? Não, não é importante preocupar com as notas. É difícil, você que nos assiste, não se assuste, mas a gente precisa pensar essa cultura da nota. Que, em geral, quando surge uma pergunta sobre nota, nós estamos falando do assunto avaliação. Sim. Que é uma das realidades mais complexas da escola. Como avaliar, como medir. Né? Bom, já que o nosso assunto é minimalismo, né, Nathaniel? Eu vou fazer um pequeno desafio para vocês aqui. Vocês lembram quantas disciplinas vocês cursaram na escola? 8, 9? Por aí. Português, matemática, História, física, geografia. química, biologia, história, geografia, língua inglesa, talvez literatura e redação, 10 no máximo. Isso. ensino religioso? Nossa, tinha moral e cívica. Eu achava ótimo moral e cívica. Eu fui Hoje não expulso tem. da aula de ensino religioso. Mas, em geral, 8, 10. situação. 8, 10 disciplinas, né? Você tem ideia de quantas disciplinas o seu filho faz na escola hoje? Nas escolas integrais? 15, 16 disciplinas. Na minha escola, tem estudantes, por exemplo, a gente tem técnico integrado ao ensino médio, de informática, agropecuária, eles chegam a fazer 23 disciplinas num único semestre. E todas as disciplinas com nota e avaliação. Com nota e avaliação. Qual é a quantidade de avaliações um professor faz em um bimestre? Umas 3, né? Por lei, no mínimo 2. Mas as escolas incentivam no mínimo 4 instrumentos. Vocês estão imaginando onde eu vou chegar, Sim. né? Então vamos fazer uma conta aqui de 15 disciplinas. A escola tem 4 bimestres, em geral. 15 disciplinas vezes 4 avaliações. Quantas avaliações nós temos no bimestre? 60. São 4 bimestres. Vamos multiplicar? 240. 240. Só faz isso. Estudar que é bom, na. Vamos além, Grazi. Quantos dias letivos a legislação determina que a escola promova no ano? 200 dias letivos. Nós estamos falando de mais do que uma avaliação ao dia. Então não é um sistema de educação. Nós estamos falando de um sistema de Avaliação. provas e avaliações e testes. Ou seja, voltando ao behaviorismo, é a cultura do punir, vigiar, punir. Eu ensino, eu puno ou promovo. Uhum. Levando em consideração que os nossos estudantes estão bombardeados por informações, pensamento acelerado, um lugar desestimulante que, em geral, é a sala de aula. É que o professor tem que disputar essa atenção. E aquele currículo cada vez mais cheio, que você precisa cumprir a expectativa de que ele aprenda muita coisa. Então, vamos fazer um desafio. No final do ano, você reaplica a prova que aquele estudante fez no primeiro bimestre. No primeiro bimestre ele tirou 10. Lá no quarto, então você aplicou no mês de março. No mês de novembro, você vai voltar e reaplicar essa prova para ele. Ele vai tirar 10? Não. Não vai tirar. Ou seja, Não ele aprendeu. aprendeu Decorou. mecanicamente, decorou. A gente fazia isso também. É. Né? Mas, Fica lá na memória a curto prazo. memória, usa. memória de curto prazo. Aí depois, quando tem filho, você tem que aprender de novo para ensinar a Pra fazer a ensinar o tarefa. filho a fazer a tarefa. Mas diante desse medo da punição e da nota,
Então, ou seja, para que serve a nota? Agora eu quero fazer uma pergunta, né, nesse sentido. A gente está vivendo um momento, né, do ser humano muito ansioso, né? Esse sistema de nota punitivo e tudo mais, ele colabora muito para Verdade. isso também, né? Assim, E muito. eu tenho no meu histórico de vida, estou com 43 anos, mas eu tive no período escolar amigos assim, você via, sensacionais, inteligentíssimos, que essa construção de maus resultados acabou com essa pessoa, né? E hoje são pessoas assim, sem segurança, inseguras, não sabe falar, não sabe arriscar, inteligentíssimo dentro de uma caixa, né, guardado. Eu tenho uma pessoa que eu estou trabalhando agora, que é exatamente o resultado disso aí. Cara extremamente inteligente, mas cheio de medo, cheio de insegurança e tudo por conta de... E não foi uma vida de resultado ruim, não. Um período de resultados ruins fez isso com ele. Como que a gente... Né? Não, e junta tudo isso na adolescência, né? Que vem os hormônios e vem. Aí dá uma ansiedade, depressão, causa muitas coisas, né? Que a gente fora, a mãe vê, mas e dentro da escola? Como que é essa parte que eles lidam com a ansiedade, depressão, desses adolescentes, principalmente, eu acho, né? Eu queria que você assim, trouxesse uma visão para dar uma sugestão É. aqui para a gente. É lógico que tudo isso passa por altas esferas aí, mas qual que seria o conselho? O que, que a gente poderia fazer? Porque eu tenho filho pequeno, né? Todo mundo aqui tem. O que, que a gente poderia fazer para melhorar isso? Vou compartilhar o que eu faço em casa. Óbvio que isso não é uma receita que todos os pais devem adotar, mas Mas é um case. é Né? um case. Em casa, por exemplo, às vezes eu incentivo a uma filha, eu tenho uma filha extremamente ansiosa, né, Sim. dedicada, de notas boas, é uma estudante, uma filha que literalmente não dá trabalho com a escola, mas extremamente ansiosa e que se cobra muito. Eu brinco com ela, filha, eu vou te dar um presente se você tirar uma nota abaixo da média. Para Sim. Desconstruir tudo isso. relaxá-la, Sim. né? Tranquilizar ela. Tranquilizá-la. Mas eu penso que, assim, falando em políticas públicas, a gente precisa enxugar o currículo escolar. Enxugar o currículo. Vou contar para vocês uma experiência de gestão que deu certo. No âmbito da minha instituição de ensino, quando eu estava na gestão do ensino, eu propus um desafio que era reduzir a carga horária dos cursos. Então, foi meio que quase que um decreto via reitor de que todos os cursos reduzissem a carga horária. A gente tinha curso na rede federal de ensino médio 4 anos. Então, veja, eram quase 5.000 horas. 5.000 horas hoje, uma faculdade de engenharia civil não tem isso. Sim. Né? Um curso de direito é 3.600 horas. Sim. Então, que currículo é esse? Para que tudo isso? Né? Determinamos um teto de 3.000 horas. Então, os estudantes tinham condição de ficar livre. A Finlândia aplica isso, né? Sim, E ela é a melhor em estudos, né? De ter tempo ocioso. Sim. O ócio gera o criativo. E a gente passou a monitorar isso daí. Né? Ou seja, vamos ver se melhora. Vamos ver se vai melhorar. Por incrível que pareça, melhoraram todos os índices que a gente mediu. Olha só. Seja no Enem, nas provas do SAEB, que é um teste nacional que mede, e a qualidade de vida. Então, você vê estudantes praticando mais esportes no âmbito da escola, fazendo projetos de teatro dentro da escola, sem imposição, livremente. Sim. Então, ou seja, voltando ao tema do minimalismo, menos é mais. Né? Essa construção de cobrar menos, até na questão de horário, de currículo e tudo, gera muito mais ganho do que o que a gente vê hoje. Naquilo que é essencial. Né? E o que é essencial? Alfabetização, pensamento lógico, matemático, ponto. Ele foi mal numa prova de geografia, releva. Ele foi mal na prova de literatura, em que ele tinha que saber o livro Dom Casmurro do Machado de Assis. Então, a vida não para se ele não souber o destino do Pedrinho Capitu. Até porque tem uma questão muito importante
da nota não ser o máximo, né? Porque muitas vezes a escola tem ponto de conceito, ponto de participação, o ponto extra. Participei de um desfile, eu ganho ponto. Participei de alguma coisa extracurricular, eu ganho ponto. E aí eu vou chegando lá no... Mas isso não traz aprendizado, porque a gente acaba que aprende mais com os erros do que com os acertos. Sim. Sim. Né? Então, na medida que a escola faz de tudo e prepara o aluno para ele bem na prova, é como você estava contando a Pâmela, né? Se a escola quer saber o que eu aprendi, por que ela avisa da prova? Né? Depois a pergunta, por que ela avisa? Então, se eu avisar, eu vou me preparar. E aí, se eu me preparo, pode ser que eu realmente não saiba. Mas eu tirei uma nota boa. Então, eu engano a própria criança de que ela sabe. Sim. E aí ela não precisa mais estudar. E engano os pais, que os pais Sim. acham que a criança também sabe. Os pais precisam relaxar. E aí a gente pode entrar num outro tema, que é esse excesso de formação complementar. Sim. Então, veja, a escola com 15, 20 disciplinas, ela está estendendo o horário, né, para um segundo turno. E aí tem mais o esporte, o judô, o futebol, a natação, Enchendo o balé, todo dia. o Kumon, né? Aham. Criança fica o dia inteiro A lá, né? robótica, o laboratório de Mind Makers, que agora está Aham. virando outra moda, né? Uhum. Parece por aí, porque eu tenho que preparar o meu filho para o futuro, as inteligências artificiais, o mundo digital, blá, 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 blá. Né? Uhum. Ou seja, a gente acelera ainda mais. Qual é o tempo que essa criança tem Para ela. para ficar ociosa? Sim. Para tocar a Você tá campainha do vizinho e sair correndo. Fazer arte como nós Para fazíamos. quebrar alguma coisa. Não né? é? Mas a criatividade surge de onde? Não é do ócio? Aham. Não é do tédio? Eu Sim. observo meu filho. Sim. Ele quer jogar videogame. Gente, o Lucas, né? Eu acho ele brilhante nas estratégias que ele faz para evitar a escola. Né? É de uma criatividade Sim. imensa. Né? Porque ele precisa do ócio. A gente conversa muito, a gente já chegamos ao diagnóstico. Esse modelo de escola integral para ele não serve, porque ele precisa do ócio. E quando ele está sozinho em casa, com tempo ocioso, ele traduz isso por tédio. E a Aham. gente não dá nada. Tá com tédio? Coloca o celular, liga a TV. Não façam isso. Uhum. Deixa o tédio. É dali que, de repente, surge um castelo com caixa de papelão. Sim. Sim. É dali que surge uma pista de Fórmula 1 com carrinhos, Sim. com um palito de fósforo, alguma coisa. Ou seja, é a criatividade Uhum. ali. Uma- E nós levamos o homem para a Lua, Sim. Sim. com uma escola de um turno só, em que tínhamos ócio para pensar e Exato. tocar a campainha. Mas tínhamos ócio também para pensar na feira de ciências, fazer uma bomba, né? Para explodir a escola. Eu fiz isso, gente. Ó, eu tava mais ou menos aí. Mas é a criatividade, Sim. né? Pulsando ali. Desmontei o tanto de foguete. E a gente não tem dado tempo para criatividade emergir. Eles não têm nem essas histórias para contar, Sim. né, gente? Verdade. E uma coisa que, vendo você comentando aí, uma outra situação que às vezes preocupa também é a questão de não respeitar a personalidade da criança, né? Eu falo assim, tem coisas que vai ser cobrado, às vezes os pais, né, sem perceber, eles cobram que a criança faça isso, seja aquilo, mas ela não quer. A minha menina, ela tem uma personalidade muito forte, até por conta da mãe, né, da avó, elas já são mulheres de personalidade muito forte. E aí a minha esposa falando, não, porque medicina, não sei o que, ela virou e já falou assim, mãe, eu tenho 7 anos, não quero pensar nisso, mas eu já tirei umas informações aí, que o pai da minha amiguinha é médico e ele não fica em casa. Eu não quero Sim. ficar só trabalhando. Então a cabeça dela já, tipo assim, e ela tem a personalidade para querer escolher, assistir um filme, passava na sessão da tarde, que era um rapaz que não passou em nenhuma faculdade, né? Os americanos, eles recebem a carta, né, de aprovação para a faculdade. E aí ele não foi aprovado em nenhuma. Aí, para não chatear o pai, ele criou a própria faculdade, né? Eu vou lembrar o nome do filme depois. E aí ele cria a própria faculdade, só que assim, era só para não chatear o pai. Só que o negócio virou, eles criaram o site da faculdade e começou a admissão de um tanto de gente.
E acabou virando, de fato, uma faculdade, só que a grade, a disciplina era eles que escolhiam, né? Então, eu quero fazer culinária, não tem sentido eu estudar isso, isso e isso, porque a minha área é essa, né? Ajuda até a focar mais, né? E aí eu achei aquilo incrível, falei, rapaz, se a gente tivesse a oportunidade, sabendo o que a gente quer, né? A personalidade que a gente tem, porque eu quero, focar no que eu preciso para aquilo, né? Se o meu setor, que né, a gente estava conversando esses dias, eu não aprendi a empreender, eu não aprendi. Tem muita coisa que eu uso hoje que eu não aprendi dentro da escola e tal. Eu falo assim, cara, seria interessante se eu tivesse aprendido lá. Chegaria muito mais preparado, né? Tem clientes aqui que eles pagam para aprender coisas que eles não aprenderam na faculdade, né? E aí eu queria a sua opinião sobre isso, a personalidade, respeitar a personalidade do estudante, né? E se a gente teria a possibilidade de um dia a gente ter algo nesse sentido, de terem disciplinas que respeitasse ali o que a pessoa quer de fato para a vida dela, né? A gente tem caminhado para isso no Brasil. O Brasil tem avançado. Um exemplo é a reforma do ensino médio, que me parece que será revogada, né, de 2017. Então, essa descontinuidade nas políticas públicas de educação também é uma tragédia para o país. Né? Já aprovamos uma reforma em 2017, nem a implementamos e já vamos mudar de novo. Né? Assim, em educação, eu costumo dizer, um projeto ruim, mas que tem continuidade, é melhor do que os projetos brilhantes que não têm continuidade alguma. Né? Infelizmente, a gente está no primeiro caso. Então, a reforma do ensino médio, por exemplo, previa, né, que os alunos teriam uma base comum, em 1 ano e meio, seria 1.500 horas, e o restante respeitando itinerários formativos. Aquele garoto que tem mais afinidade com humanas, para lá, o outro exatas, ou mesmo ensino técnico. Mas incorporando na educação projeto de vida, que é você fazer todo um trabalho de orientação vocacional, planejamento, com testes psicológicos, para orientar os estudantes para as suas prioridades, né, de vida. E aí entraria o empreendedorismo, a robótica, oxigenar a escola. Mas nós estamos falando de uma reforma que demanda dinheiro, recursos públicos, né, em orçamentos extremamente engessados, né? Então, isso quando chegou na escola, escolas públicas, por exemplo, a coisa engripou, né? Tinha escola que ofertava apenas um itinerário. Então, seja, que opção é essa? Que tenho várias opções, mas a escola só dá um. Né? Então, vieram as críticas, todas com muita razão, mas havia também críticas mais de conteúdo ideológico, né? Uma resistência de parte dos educadores de que se o aluno não estiver aprendendo lá o X, a integral, o movimento retilíneo uniforme, colocar na fórmula, ele não aprendeu. Né? Mas, então, se ele participar de um projeto em que ele vai discutir, por exemplo, a lei da inércia de Newton, aplicar no desenvolvimento de um trabalho, vamos desenvolver uma cadeira de rodas que seja mais funcional para um cadeirante, com base nas leis de Newton. Vamos fazer um projeto assim. Não, isso não é, isso aí é baboseira para a escola. Então, há muita resistência de docente que ainda é aquele modelo bacharelesco, conteudista, né, formal, que não aceita essa aplicação de conhecimentos. Acha que isso é balela, acha que isso é desnecessário, acha que isso é enganação, enfim. Né? Porque apareceu muita coisa também, apareceu, por exemplo, muita disciplina nas escolas por aí, por exemplo, fazer bolo de pote. Isso era o resumo do empreendedorismo. Né? Então, assim, havia muita coisa que não era bonita de ver, de se apresentar, e aí as críticas aumentaram e a reforma acabou retrocedendo. Ou seja, nós vamos, infelizmente, voltar àquele tradicional ensino de fila, conteúdo, preleção, decoreba, prova, avaliação. Então, perdemos uma oportunidade. Né? Por ideologias e por orçamento, sobretudo. Né? É uma perda grande. É uma perda no momento em que mais precisamos mudar. E principalmente quando a gente pensa que vivemos uma pandemia, né? Sim.
Qual que é o impacto que você, né, na sala de aula, avalia na educação pós-pandemia? Quando você conversa com os professores, todos notam isso. É uma revolução. Há um antes e após a pandemia. A gente falava muito na pandemia de um novo normal, né? De fato, é uma outra realidade. É uma outra realidade. Boa ou ruim, né? Estudantes estão mais ansiosos. Saúde mental é o tema da escola hoje. Né? Voltando agora de manhã do trabalho, conversando com um diretor do NAPNE, que é o Núcleo de Assistência às Pessoas com Necessidades Específicas, né, da instituição. Eu disse para ele, olha, qual é hoje o percentual de diagnóstico de TDAH na instituição? Ele disse, olha, 60%. Eu, não é 60%. Você está enganado, não pode ser isso. Ele falou, você quer diagnóstico da percepção nossa ou você quer aquele estudante que trouxe receituário médico? Não quero provas médicas. 40%. 40%. É muita coisa. É muita coisa. TDAH, ansiedade e diversos outros transtornos. Tá? Ou seja, o que está causando isso? Eu creio que é esse excesso, essa aceleração, essa cobrança e essa falta de sentido, né? De uma época em que se eu tivesse um diploma de graduação, eu era um passaporte para uma vida de sucesso, trabalho, aumento de renda. Hoje, essa expectativa ruiu. Ela caiu como um castelinho de cartas. Ninguém acredita mais nisso. Porque a realidade mostra que não basta uma formação, não basta um diploma. Então, a cobrança em cima deles é muito, muito grande. E eles não têm habilidades para gerir essas emoções que estão em ebulição ali. São, em geral, negativas, né? É o medo, é o sofrimento por antecipação, que será no futuro, né? Tanto que o nosso último ano de faculdade, como era? Me lembro... Foi tenso, né? Foi tenso. Para mim foi muito tenso, mas foi o período que eu mais me diverti. Mas é onde vem o trote. O trote, O a trote só festa. vem na hora que você está formando. Né? Mas a gente não tinha essa preocupação. Hoje o último ano da faculdade. É aterrorizante para eles. Aterrorizante. Eles não querem sair. Eles não querem sair. Ir para o mercado de trabalho. Eles reprovam, eles tentam estender ao máximo. E a gente não pergunta, né? Porque não está preparado para a vida, né? A gente não pergunta. E Então, o medo mesmo deles é exatamente sair dali e encontrar um mercado de trabalho que é muito cruel, Sim. né? E assim, e se frustrar muito. Eu conheço pessoas que depois de formado, né? Diploma na mão, várias especializações, isso e aquilo, ficou desempregado 4, 5 anos. E aí a pessoa começa a ficar doente. Porque fala assim, falaram para mim que tudo que eu precisava era ter uma boa faculdade, uma boa nota, um bom diploma, boas notas e agora? Que Chego lá, me pedem experiência. Né? Experiência como você estava estudando, né? E aprender a lidar com o mercado de trabalho, né? Porque você sai ali, você aprendeu que você precisa estudar, decorar, fazer a prova, e depois ali você tem que ter muitas outras habilidades que você não tem. A escola do futuro, ela precisa incorporar isso no currículo. A inteligência socioemocional, a habilidade de gerenciar emoções, o empreendedorismo, coisas práticas e banais, como saber fazer um imposto de renda. Sim. Ninguém aprendeu isso, né? A gente tem que se virar, apanhar, né? Incorporar tudo isso. E aí é menos conteúdo e mais habilidade. O que você faz com o essencial do conhecimento que você tem. Né? E isso pressupõe coragem, isso pressupõe ousadia, isso pressupõe políticas públicas inovadoras. Porque como estamos hoje, nós não temos mais resposta. Giovanni, você falou aí a respeito, né, da questão da pandemia e também pegando um gancho do que você acabou de falar, eu vejo assim que hoje, além do currículo, além do diploma, além da boa formação, uma das coisas que mais garante sucesso, né, na vida comum é a habilidade social, na comunicação, na inteligência emocional, como eu lido com a frustração. Eu estava conversando um pouquinho antes de vocês chegarem, aí o meu amigo falou assim, rapaz, todo mundo que é bilionário hoje quebrou, muitas vezes antes de ser bilionário, né? Eu estava brincando ainda do encontro que eu estive agora essa semana,
todos bilionários e o histórico é sempre o mesmo. Quebraram Uhum. muito, se frustraram muito e aprenderam Assim o que caminho, aprendeu. né? Como que você enxerga hoje, né, esse cenário onde a gente tem um monte de gente que saiu da pandemia e as pessoas diminuíram ainda mais essa habilidade social, esse contato com as outras pessoas. Na época da pandemia eu brincava que as pessoas esqueceram como cumprimentavam, né? Como que você vê esse agravante ainda de habilidade combinada a tudo isso hoje para o mercado do futuro? Então, vamos pensar como é que os estudantes desenvolvem essas habilidades hoje dentro de escolas. Vamos pensar mais no curso de formação superior, Sim. né? A escola hoje, eu estava fazendo uma reflexão sobre a minha prática docente. Uhum. Eu sou muito rápido, e eu creio que todos nós, professores e às vezes pais, somos, em apontar erros, né? Em cobrar. Mas a gente é muito lento em perguntar quais são seus medos, Uhum. né? Quais são as lágrimas que você não chora? Quais são os seus receios? Que pensamento, que diálogos você mantém consigo mesmo quando você se coloca no futuro? A gente não tem coragem de perguntar isso, Uhum. né? E se perguntássemos, o que ouviríamos? Eu não sei. Tem um pequeno ensaio de algumas práticas que eu venho fazendo e, em geral, termina em choro. Você acaba sendo um psicólogo, paizão, né? E às vezes até confundem, né? E às vezes você não quer entrar nessa seara, né? De dar essa liberdade, vamos dizer assim. Uhum. Mas uma coisa eu percebi, que os estudantes, em geral, eles não se importam o quanto que você sabe, até eles saberem o quanto você se importa com eles. Uhum. Então, quando o professor vira essa chave, tudo muda. Tudo muda. É incrível. Tudo muda. Parece aquele cenário de coach, né, de filme. Uhum. Sabe aqueles filmes americanos que a gente assistia, daquela escola aquela turma que ninguém acreditava, vem aquele professor que é um mártir, um sacerdote, Sim. um herói e dá a volta por cima. Mas é isso que eu percebo. Tem aquele filme, né? Um filme muito famoso de um professor que vai para uma escola. Tem vários, né? É. Vários. Mas hoje é assim. Se os estudantes percebem que você se importa, o jogo muda. Que aí é o território da sociabilidade, da compreensão emocional, de valores humanos que estão emergindo ali. Então, o aprendizado flui. O aprendizado flui muito melhor. Então, a gente precisa reconectar. Educação sempre foi o espaço de humanização. Então, a gente precisa reconectar. E não avançar. Claro que as tecnologias são boas, mas elas... você pode ter uma escola com data show, escola com os melhores softwares, inteligência artificial a serviço da educação, laboratórios maravilhosos, mas se não reconectarmos essa humanização que é parte do processo, todo o esforço, todo o investimento tecnológico é em vão. Giovanni, eu queria te agradecer por estar aqui conosco, por ter aceitado nosso convite, né? Nós estamos chegando ao final do nosso Vai ter episódio. que trazer ele de novo. Vai. Né? De novo. Pior que vai, ou melhor que vai. Vai ter que trazer E ele de tá novo. todo preocupado. Será que vou conseguir falar esse tempo Nossa, tem um todo? monte de coisa pra Não saber tem? ainda. Tem para uns 3 ou 4 bate-papo Tem. desse aqui. Tranquilo, brincando. não tem? Giovanni, para finalizar, eu acho que o que fica aqui é que é preciso de uma reforma de cima para baixo, né? Algo mais robusto. Mas enquanto isso não vem, O que dá pra fazer? o que dá para fazer? Qual conselho que você daria aí para nossa audiência ali naquela linda câmera de como tratar isso em casa, né? Como acolher o seu filho diante de tudo Do isso. cenário, né? Menos é mais. Eu encerraria com isso. Notas, relaxem. Não se preocupem, não cobrem. Separem bem que as suas expectativas daquilo que vocês projetam, os filhos de vocês.
dê tempo, dê ócio, né? Deixa seu filho ficar com tédio, deixa a criatividade emergir. Relaxem com a escola. Relaxem. Né? Não precisa de tanto para educar, não precisa de tanta coisa para desenvolver habilidades, sejam de conhecimento, profissionais, socioemocionais. Né? Deem tempo mais de qualidade com o filho de vocês. Conversem mais, brinquem mais, acompanhem os filhos, né, no dia a dia, perguntem, né, do que eles têm medo, que eles não choram para você, né, quais segredos eles não contam, né, que fantasmas povoam ali o teatro da mente deles. Né. Reconectem emocionalmente, afetivamente com as nossas crianças, nossos jovens, porque isso é a base emocional que os nossos filhos precisam para poder galgar voos, né, no conhecimento, voos profissionais. Essa base socioemocional que a gente, enquanto sociedade, a gente se perdeu. E que nós tínhamos de sobra. Então, menos é mais. Relaxe. Pessoal, ficamos por aqui, finalizamos nosso podcast. Grazi Martinelli, muito obrigada. Eu que tenho que agradecer. Eu vou agradecer a Carol por não ter vindo. Já saí daqui, eu não sei quem está em casa, mas eu saio aqui com coisas novas para aplicar com a minha filha e graças aí aos conselhos do Giovanni, né? Obrigado mesmo. Rematrícula que me aguarde, porque eu vou ter várias perguntas lá. Tchau, pessoal. Até a próxima. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. A vida que segue e não espera pela gente, cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Quebro as algemas neste meu lamento, se renasço a cada momento, meu destino na vida